Estamos iniciando o programa Check-in de hoje. A nossa entrevistada é natural de Pouso Novo, mas já morou em vários lugares do mundo e vai nos contar essa história. As últimas viagens que fez, as primeiras, mas principalmente o que motivou alguém aqui sendo da nossa região, do nosso Vale do Taquari, a tentar, a buscar conhecimento fora da nossa região. O que mudou para a sua vida, o que pode relatar para nós, é a nossa grande amiga, a professora Ivete Kiss. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Que bom estar aqui contigo. Estou muito feliz. Eu que estou feliz para os nossos telespectadores terem uma ideia. A gente se conhece há mais de 20 anos. Acho que mais de 30, Joel. Não quero, não quero me entregar. Mas aí me entregou junto. Eu trabalhava na Rádio Independente, né? Como eu fazia gravação de programas. Isso. E tinha um quadro na Rádio Independente chamado Momento de Leitura. Isso mesmo. E aí eu lembro com tanto saudosismo, né? Porque falava de leitura e dizia, Joel, vou te dar Machado de Assis, outros, Daniel Goleman, né? Eu lembro que eu li várias vezes esse livro, Inteligência Emocional, e depois de ler, a professora perguntava para mim, Joel, como é que foi? O que tu achou? Então eu tinha que não só ler, mas depois contar para a professora, que a gente se via uma vez por semana, o que eu tinha achado da leitura. Isso me trouxe um gosto profundo pela leitura, e isso eu repasso também à minha família. Tenho 2 filhos, e os 2 amam a leitura porque eu incentivo e leio todo dia de manhã com eles, inclusive. Ah, que legal, Joel. Fez parte, ou seja, essa pessoa que gosta tanto de leitura, tanto de conhecimento, professora, muito tempo e pró-reitora da Univates, né? Vice-reitora. Vice-reitora. Eu saí quando era vice-reitora, pedi demissão. Há 10 anos atrás já, né? 10 anos atrás, isso mesmo. E aí pediu porque, na verdade, tinha um outro foco na vida, Exato. Que era morar fora do Brasil, inclusive, Exatamente, né? exatamente. Bom, a gente vai chegar lá. Vamos chegar. É muita história, muito conhecimento. Bom, primeiro saber o que levou, o que a professora sentiu por querer fazer viagens. Como é que foi a primeira viagem, ou as primeiras, como é que aconteceram? Sabe, Joel, agora que tu falas nisso, me lembrei, morava em Pouso Novo, morei em Pouso Novo até os 6 anos de idade. Aí era uma rota de aviões, eu acho que era Porto Alegre, Santiago do Chile, não sei o quê. E a gente viu o avião passar a quilômetros, né? E aquilo era tão fascinante para mim, tão fascinante, eu nunca imaginava, quer dizer, sonhava que um dia pudesse andar de avião. Aos 6 anos? Menos até. E me lembro que fiz um versinho assim que ficou meio que folclórico na família. Ganhei um macacão novo para a festa lá, e dizia, o meu macacão para andar de avião, para ir na festa do pavilhão. Eu inventei de tanta vontade de viajar. Eu acho que nasceu comigo isso. Curiosidade, né? Sim, na verdade, sim. curiosidade. Mas, na verdade, se fala muito, né? Psicólogos falam isso, né? Que tu precisa focar alguma coisa, né? Tu não pode viver um dia depois o outro, né? Quando tu foca, as coisas acontecem também, né? Corre atrás, né? Pois é, mas para mim ficou uma coisa assim meio oculta. Não é que eu botasse na parede assim uma rota de vida. É isso não. que eu quero. Não, mas talvez por esse desejo as coisas foram acontecendo. Né? Ao longo da vida. Isso aí veio, já para a gente saber também a história da professora Ivete, veio morar em Lajado já daí? Não, eu morei em Arroio do Meio quase toda a vida. Arroio do Meio. É. E aí o carreira profissional foi isso, que era o centro do município. Pouso Novo pertencia a Arroio do Meio. Pertencia. Então, oficialmente, eu nasci em Arroio do Meio, né? Eu digo Pouso Novo porque pertencia. Agora isso. Aí, depois, então, vivi a vida inteira em Arroio do Meio e aí estudei na Univates e já me convidaram para lecionar e fiquei aqui a vida toda. Ah, que bom, que história bonita. E a primeira viagem que fez foi para onde? Dentro do Brasil ou fora do Brasil? Ah, sim, eu fui para São Paulo, a primeira viagem de avião. Ai, foi uma glória, né? Num período em que as passagens eram muito mais difíceis, né? Muito mais caras, não era Com parcelado certeza. como é hoje. Não, e quem viajava ia para... Era caríssimo. A gente podia fazer, não sei, uma vez na vida, outra na morte. Ir para a Europa era uma coisa assim de fazer uma vez na vida, outra na morte. Num período em que não tinha telefone, não tinha Skype, né? Não tinha como se falar, que era de cartas. Os imigrantes alemães aqui que escreviam. Claro. E aí levava 30 dias para a carta chegar ao destino e mais 30 para voltar. Imagina, para dar um oi e voltar levava 60 dias, Mas né? claro, era uma grande vitória. Inacreditável, E aí quando foi a primeira vez para São Paulo, diz, opa... Não, aí eu sabia que eu queria repetir isso múltiplas vezes. E depois aí surgiu até viagens profissionais, mas também
com a família e tal. Aí não me importava de parcelar em 10 vezes e emendar um pagamento no outro e tal, porque queria ver o mundo. E o que aprendia toda vez que voltava? O que contribuía para a Ivete professora ou Ivete ser humano? Eu acho que as duas coisas, mas principalmente como ser humano, né? Tu notas que é tão restrito o teu mundo, uma maneira de enxergar as coisas é aquela em que tu te criaste, estás acostumado, é uma coisa. Mas existem milhares de outras e muda a geografia, muda o jeito de ver o mundo, de entender as coisas. Então, tem que tirar os muros de ao redor da gente. Né? É interessante essa frase, né? Porque a gente tem ouvido muito isso nos últimos tempos, né? Mas a gente também não pode esquecer de tirar os muros, mas manter a nossa essência, né? Com certeza, a gente está ali, mas tira os muros. Pode ficar aqui, mas tira os muros. Os meus valores, o que eu trouxe de casa permanecem. Claro. Devem permanecer, né? Não. Quer dizer, o que é bom permaneça, isso, o que não é tanto, o que a trata gente vê que de modificar. Pode mudar e aprender de outros povos, né? Isso, me lembro do Mário Quintana que dizia: devo suar no inverno só porque suei no verão. E quer dizer assim, vamos nos modificando, nada de achar que eu quero ser sempre igual. É verdade. Sabe que, falando disso, eu lembrei de um amigo nosso, o Walter Aro, hoje já falecido, ele era sueco, e foi lá para casa, nós estávamos então em volta de um fogão a lenha, e aí ele disse: por que vocês não têm calefação? Eu disse: mas aqui a gente tem inverno 3 meses por ano. Dele, sim, mas todos os países do mundo não tem, claro, alguns têm o tempo todo, mas a grande maioria tem 2 estações na Europa, né? Exato. E lá eles têm calefação, por que vocês não têm? Daí a gente disse: tá, mas aí eu argumentei, mas nós aqui no Brasil, nós não temos tanto dinheiro quanto tem os europeus. Dele, uma boa explicação, mas talvez se economizasse um pouco mais no verão, dizendo ele, poderia ter calefação, ar-condicionado em toda a casa, e aí tu iria viver bem no verão e viver bem no inverno. Seja uma quebra de paradigma, né? Que a gente talvez nem para às vezes para pensar. Não, tu te acostuma dentro de uma ideia e tu acha que a vida é assim. É verdade. Né? Aí vem alguém de fora e diz: não, mas será que tu não poderia mudar essa situação? Tu sabe que ele tem razão. Com certeza. Bom, a professora morou em vários países, né? Isso. O primeiro país que morou fora foi qual? Eu morei primeiro, durante o meu doutorado, eu morei em Lisboa e fiz minha tese de doutorado com orientador português, um professor fantástico que já morreu, infelizmente. E isso foi em 92, eu acho, 91. E daí, 7 anos depois, eles me chamaram para lecionar na universidade. Então, eu voltei para lecionar e dei um curso lá, no curso de mestrado deles. E isso, Joel, isso que eu mais prezo nas viagens. Tu não vê como se olhasse o país na vitrine. Tu entrar dentro da loja. Então, alugar um apartamento, ir no supermercado, na padaria, aprender onde é que é isso, onde é que é aquilo. Isso que eu acho que é o mais precioso de uma viagem. Então, morei 2 vezes em Portugal, em Lisboa, as 2 vezes. Daí era fácil de viajar pela Europa, porque daí Portugal abre as portas. É perto e barato e tal. Depois eu fui fazer um estágio de pesquisa nos Estados Unidos. Daí eu fui para Austin. Austin é a capital do Texas. Todo mundo acha que é Houston ou Dallas. É Austin, que é até uma cidade bem pequena comparando com Houston e Dallas. Mas ali está o centro da Universidade do Texas, que ele chama UT. E ali eu fiz um estágio de pesquisa e tal, e foi uma experiência fantástica. Até, Joel, porque terminei esse meu estágio com um convite para lecionar português na universidade. Poxa vida. Mudaram, e vê só o papelão aqui, não devia contar. Agora conta, agora começou, agora já. Eles mudaram o meu visto, porque eu tinha um visto de estudante. Sabe como é rigoroso o negócio nos Estados Unidos? Porque eles estão assediados por gente querendo entrar lá, de todo lado. Então, mudaram o meu visto para poder trabalhar e ganhar dinheiro. Contratado 40 horas na universidade. Aí, eu entrei um dia na universidade, estava meu nome anunciado nos corredores com: agora teremos aulas de língua portuguesa, não sei o quê, professora, doutora e tal.
Já estava contratada. Já estava contratada. Eu não tinha assinado, eu acho que eu não tinha assinado nada, mas tudo na palavra, tudo certo, reunião com o professor. Quando eu vi aquilo, cara, me deu um tranco tão grande, porque eu teria que me desvincular da Univates. Meus filhos estavam aqui no Brasil, moravam aqui, vivem aqui, viviam. Ou seja, foi muito maior que imaginou que seria. E eu não aguentei. E daí eu me demiti antes de começar. Sério? Pedi demissão e vim de volta para o Brasil, porque eu achei que eu não suportaria, de fato, viver, porque aí era viver lá, assumir um vínculo, pensar como americano. Vínculo profissional, abrir mão do meu emprego no Brasil, meu plano de saúde no Brasil, meus filhos no Brasil. E daí eu pedi demissão. Nem chegou a trabalhar? Não cheguei a trabalhar. Foi um papelão, coisa de brasileiro. Garanto que eles disseram lá. Ah, brasileiro. Porque ela diz, ó, tem um amigo meu, ele não entende muito de nenhum idioma, mas é um cara carismático, ele vai saber. Mas não sabia. Bom, depois... Me manda pra lá. Então, eu fiquei nos Estados Unidos, foi excelente para conhecer lá. Eu conheci, acho que 26 estados dos 50, né? Isso foi bastante, viajei bastante também. E saber que os Estados Unidos é muito grande também, né? Muito diferente, muito grande. E as leis são muito diferentes, inclusive as leis estaduais de cada estado, né? Exatamente. Então, o que vale aqui, não é que nem no Brasil, né? O que vale para o Rio Grande do Sul vale para todos os outros, né? Lá não, é diferente. Isso. Mas também morou na França, né? Depois disso, então, eu morei no sul da França, mas daí eu já tinha me aposentado e era um projeto de aposentadoria, de viver 6 anos num país, fazer uma lista de países, escolher, e depois 6 anos no Brasil e alternar assim. E só deu para fazer na França. Na França, então, eu morei perto, no subúrbio de Cannes, chama Mandelieu. E foi uma outra experiência fantástica, porque daí é uma outra cultura, né? É, a cultura. E se vai morar na Itália, é mais similar com o que nós somos acostumados, né? Agora, na França, eu não conheço a França, na França não estive, mas todos que passam por lá dizem que eles são muito bairristas. O francês, percebeu isso morando lá, não? Eu não sei, eu acho que que para mim foi diferente, já que eu morei, eu me integrei. Então, tentei viver como eles, não tinha aquela pinta de turista. Às vezes, turista é muito ruidoso, muito saliente, não sei o quê. Então, mas eu vim te trazer dinheiro, então me atende bem. Se tu moras, fica diferente. Eu não fiquei com essa impressão, não. Eu só sei que foi maravilhoso. Quanto tempo ficou lá? Daí eu fiquei os 6 meses lá. 6 meses lá. Bom, a gente está conversando com a professora Ivete Kist, ela que está contando as histórias, que viajou, que morou fora do Brasil. E a gente volta contando essa história. Depois de um breve intervalo, voltamos em seguida com o programa Check-in de hoje. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com a professora Ivete Kist. Ela que morou em vários outros países e conta essas diferenças, coisas que nós que não moramos em outro país, talvez a gente ache tudo bonito, tudo agradável, mas tem problemas, tem traumas, tem superações a serem feitas. Entre elas, por exemplo, os Estados Unidos, morou há quanto tempo nos Estados Unidos? Eu fiquei mais que um ano e meio, acho que assim. Ou seja, já pensava que nem americano, né? Não. Eu notei que, digamos assim, a língua evoluiu a ponto de eu pensar em inglês e sonhar e, de repente, eu ver que eu estou sonhando em inglês. Mas, Joel, eu voltei para o Brasil, então eu acho que o cidadão de cada país se sente realmente confortável no seu país. Eu sempre me pergunto, esse pessoal que migra e tal, eles em geral não falam, mas a gente sente muita saudade, muita solidão. Eu me lembro de uma vez quando eu morava nos Estados Unidos, em Austin. Era um sábado de tarde, eu estava sozinha lá, isso também é brutal, né? Tinha amigos e tal, mas eu estava sozinha naquele tempo. Um sábado de tarde, eu senti uma solidão tão grande que eu fui numa biblioteca pública que tinha lá perto e que tinha bancos compridos, tipo esse aqui, não eram cadeiras, eram bancos. E eu fui ali não para ler, para me sentar perto de pessoas. Isso sabe? Sentar forte. perto de gente.
Mas o que eu tinha mais saudade quando eu estava nos Estados Unidos, especialmente? Eu tinha uma saudade de uma manhã de domingo no Brasil, lendo jornal e tomando chimarrão. Mas, claro que a gente pode ter chimarrão lá, mas não é a mesma coisa. Tu leva aquela erva, ou tu compra lá uma erva mais velha, e ao mesmo tempo não tem o ar daqui, enfim, cada lugar é diferente. Sim, sim. Eu tinha uma saudade brutal. Mas adorei lá, não quer dizer que não, eu só quero dizer que as coisas convivem também. Sim. Não é tudo bonito e não é tudo feio. Então, tem um lado também mais complicado. Sabe que a professora falando, eu lembro, tem um humorista que ele fala o seguinte, ó, que algumas pessoas quando saem da cidade, ou saem do seu estado, do seu país, e aí começa a dizer assim, mas lá da onde eu vim, lá isso é muito melhor, isso, aquele outro é muito melhor. Daí ele fala assim, também mas né? então por que não porque ficou saiu. lá? Porque saiu, né? Interessante isso, porque isso acontece conosco, né? E tem um amigo meu que já viajou muito também, ele falou uma frase que eu achei fantástica. Ele diz, o problema é o propósito para que tu saia. Por que tu está saindo? Se tu vai à procura de paz, né, à procura de algo que tu não vai encontrar, porque o mundo todo está em conflito, digamos assim, conflitos emocionais muitas vezes. Também. Não só físicos, né? Às vezes países que não tem guerra, tem conflitos emocionais, tu vai ter lá, igual. Daí diz, esse é o problema, porque tu não vai encontrar paz no mundo. Não vai ter paz. O mundo todo está turbilhão de sentimentos, de frustrações. Então, agora você vai para conhecer outra coisa, né? Eu vou passar um período e aqui eu vou aprender o que é bom deles, mas vou aprender o que é ruim. O ruim meu, por exemplo, é a solidão, que eu vou ver se eu consigo me adaptar a isso. Se eu não conseguir, eu volto. Ou seja, é um pensamento que ajuda muito para quem sai, não é? Eu acho que sim. Mas hoje em dia, lamentavelmente, né, milhares de jovens e tal estão emigrando. Enfim, também o mundo tudo ficou mais perto e mais fácil. É mais fácil viajar, é mais fácil se comunicar. Também isso, né? Talvez seja bom. Seja bom. É como cada um resolve, né? O que é problema para um não é para o outro, né? Isso não é matemático, assim. Não, né? não. A experiência de cada um é intransferível também, né? Por isso que eu trouxe mais de 30 pessoas aqui que viajaram para o mesmo país, a Alemanha. E cada um conta uma história diferente. Isso aí. Porque cada um são pessoas diferentes. Um foi para trabalhar, outro foi para estudar, outro para conhecer, outro para trazer dinheiro. E aí cada um vê a Alemanha com olhos diferentes na mesma cidade, muitas vezes. Com certeza. Bom, morou também em Portugal, que foi o primeiro país que morou. E aí Portugal é tão diferente do Brasil? Eu adorei Portugal. Todos os lugares são diferentes de todos os lugares, Joel. Eu acho assim. Então, Nem o ser humano é igual, não? Acho que não. Não é. A gente não é nem igual a si mesma. Tu não és mais o guri que eu conheci na Rádio Independente. Tu és uma outra versão de Joel. Não, é verdade. A gente mesmo não é igual. Então, os países não são iguais e tal. O momento não é igual. Mas eu gostei muito de viver em Portugal porque a cultura é muito parecida. Então, é mais fácil. Mais né? fácil. O idioma tinha muitos problemas, não? Porque tem algumas palavras sim, que eles no começo tu chegas lá, tu achas que tu não está falando a mesma língua, né? Custa um pouco a acostumar. E tu abre a boca, todo mundo sabe que é brasileiro também, porque o sotaque, né? É diferente. É diferente. Mas, Joel, eu queria muito contar a história da Turquia. Eu sei, tem fotos. Até assim, eu queria... Eu quero fazer uma introdução primeiro. É mesmo, antes das fotos? Então esse é o momento. Esse é o momento. A Turquia foste quando para lá? Eu fui 4 vezes já. Mas gostou da Turquia mesmo? Então, mas tem uma história nisso aí. Por que então, voltou assim, tantas vezes? Em 2013 eu fui num grupo de excursão, como eu fui para o Marrocos, eu fui para a Patagônia, eu fui para o México. Eu várias vezes viajei com grupo. Então, em 2013 eu fui para a Turquia, gostei muito. Foi uma viagem panorâmica pelo país. Quantos e tal. no grupo? Acho que tinha umas 20 pessoas. 20 pessoas. E tá. Tive uma excelente impressão do país, mas nunca pensei que voltaria para a Turquia, tá? A Turquia está feita. Já fiz Turquia, vamos para outro país. Agora vamos para outro, tá. Aí eu estava em Montevidéu, eu tinha ido sozinha para Montevidéu. Depois que o envio veio, eu comecei bom, eu tenho que agora me aventurar sozinha, não vou ficar em casa. Bom, fui a Montevidéu. Ficar chorando o tempo todo e lamentando. Não. Aí eu fui para Montevidéu, passar uns dias, poucos dias, assim, para me testar como é que seria sozinha.
Eu vi que tem uma coisa tão bonita em viajar sozinho, Joel. A gente está muito mais aberto à interação com os outros. Se tu tiver com alguém, os teus comentários, tu resolve ali. Certo. Se tu estiver sozinho, tu vai te arranjar com o mundo. Tu precisa conversar com alguém. E para perguntar coisas, para resolver dúvidas. Então é muito rico isso também. Então eu estava em Montevidéu, no hotel de manhã, tomando café, e eu vi um grupo de mulheres rindo, e falando numa língua que eu não entendi uma palavra. Num café? No café da manhã do hotel. Aí, estava sozinha, tal, vontade de interagir, me aproximei e perguntei, eu acho que eram 6 mulheres, me perguntei em inglês da onde era. Elas falavam pouquíssimo inglês, uma só falava... Mais ou menos. Mais ou menos. Aí ela me disse que era da Turquia. Então no Uruguai, pois é. Então a gente viajou por Buenos Aires, estivemos em Colônia do Sacramento, agora em Montevidéu, depois vamos a Foz do Iguaçu, depois São Paulo, Rio de Janeiro. Eu disse, puxa, que legal, vocês 6. Sim, pois é. E vocês trabalham no... Sim, nós somos professoras. Não, peraí. Aí eu tive que rir. Eu disse... Olha, é o primeiro país que eu conheço que professora vai viajar pelo mundo. Sai a fazer uma viagem assim. E aí ela traduziu para as outras e todas deram uma gargalhada, riram a mais não poder. E aí, sabe o que elas me disseram? Não, nós somos professoras sim, mas é que nossos maridos estão em casa trabalhando e custeando a viagem. Então, ou seja, professora é igual no mundo todo. No mundo todo. Mas aí se estabeleceu uma amizade e tal com essa, especialmente com essa turca que falava inglês, que se chama Susan. E o meu nome é Ivete Susana, né? Vê só que coincidência, e ela é Susan. E aí ficamos nos correspondendo e tal, e Facebook, e-mail. Ela me apresentou a família dela e tal. E de repente, tinha passado 4 anos, 2017. Ela me convidou para visitar ela, que tem uma casa na praia. Olhando o mapa da Turquia, Istambul está mais ao norte. E Antalya, na região da Riviera Turca, fica ali junto ao Mediterrâneo. Ela tem uma casa ali, nós temos um mapa ali, não sei se... ali tem a foto, o mapa. Se puder aproximar... Não tem como. Bom, mas é na parte... ali o mar Mediterrâneo ao pé, assim. Sim, ali. entre Chipre e a... Tá. Isso. Acima de Chipre. Um pouco mais à nossa esquerda. Tá. Ali é a região da Antalya. E puxa, né? Mas então tá. Joel, se não quiser que eu vá, não me convida. Por quê? Porque ela me convidou, eu disse, eu vou. E vou. Conhecia ela do Uruguai. Isso quanto tempo depois, mais 4 anos, Joel. 4 anos, vocês falando e... falando, mas assim, esporadicamente. Me convidou para ir e eu disse, eu vou. Comprei a passagem e pensei, bom, na pior das hipóteses... Eu vou para um hotel. Vou passear pela Turquia de novo e vou embora. Isso. Aí, para ver como ela era como ela era papo firme, né? Eu fiquei uns dias em Istambul antes de ir para a praia visitar ela. E ela me bota o filho dela a me esperar em Istambul. Filho dela, um executivo de uma multinacional turca. Mas a gente teve que fazer um monte de coisa para esperar a amiga da mãe, Isso. que nem conhecia. E me levou passear e tal. O nome dele é Serdar. E vê que nome, né? Serdar. E aí tem uma coisa interessante. Aí era o período do Ramadã. Eles dizem Ramazan. É aquele período em que é 1 mês, 40 dias, não sei quanto, que tu não... Durante, desde que o sol nasce até que o sol se põe, não pode comer nem beber nada. Nem comer nem beber nada. E sabe que na Turquia a absoluta maioria é muçulmano e eles seguem. Não todos seguem, mas... A grande maioria é praticante. Sim. Quer dizer, não sei também se é a grande maioria, mas eu acho que sim. E essa família, minha amiga, então, super ocidentalizado, eu não pensei, porque esse Serdar tem filho estudando nos Estados Unidos, ele fala inglês, ele viaja por países e tal. Não imaginei que observasse o Ramazan, né? Então me levou a passear pela cidade, caminhamos, já não aguentava mais.
Aí eu disse para ele, quem sabe vamos tomar um café, vamos parar e tomar um café. Tá, ele disse, tá, claro. Foi, trouxe um café, foi no balcão, não sei aonde, trouxe o café, trouxe uma água. Super gentil. Super gentil, isso aí. Como se fosse amiga há muitos anos. Já. Exatamente, da vida inteira. Trouxe o café e trouxe uma água. E eu disse, mas e o teu café? Não, é o Ramazan. Tu acreditas, um executivo daquele nível passa desde o nascer do sol até a noite. Sem comer nada, nem beber. E, portanto, eu tomei o café e a água na frente dele e ele não tomou um gole. Só para ver que interessante. Muito aí depois fomos jantar e daí, como ficou noite, aí ele comeu. Aí pôde comer só quando... Aí ele, Mas, enfim, aí eu saí de Istambul, eles dizem Istambul. A gente diz Istambul, né? Istambul. E fui de avião, tinha que ir de avião, fui para Antalya, onde mora a Susan. A Susan estava me esperando. Ela mora em Istambul, mas a casa dela é na praia. Aí fui lá e passei, então, 6 dias com ela lá. E foi uma experiência fascinante. Bota gesto, bota criatividade para a gente se entender. Mímica, sinais para poder se comunicar. Só faltou sinal de fumaça. Ué. A história está bem interessante, vamos fazer uma pausa e depois do intervalo a gente vai inclusive mostrar algumas fotos da Turquia. Mas essa história continua. Continua depois do intervalo comercial. A gente volta em seguida com o InvestKist, ela que conhece o mundo e está nos contando a história que viveu em Istambul. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando, conversando e aprendendo com a professora Ivete Kist. Ela que chegou a ser vice-reitora da Univates, pediu demissão há 10 anos atrás, mais ou menos, e foi morar em outros países. E hoje volta para a instituição para contar essa história. Vê que eu sou especialista em pedir demissão, né? É verdade. Já pedi demissão. Nem começou a trabalhar nos Estados Unidos, já pediu demissão. Pedi demissão. Já foi para outro lugar, foi morar na França. Ou seja, mas isso tudo é capacidade, né? Se tu não tiver capacidade, fica difícil, né? Não sei. Ó, não quer dizer que você que está aí não peça demissão. Um pouco de maluquice tem também. Um pouquinho. Tem. Uma pitada, né? Um pouco. Bom, a história estava fantástica. Diz que foi para a Turquia conhecendo uma pessoa num café da manhã no hotel. No Uruguai, em Montevideo. E aí acabou indo para a Turquia, né? Isso. Aí Istambul, e depois... Conheci o filho em Istambul e fui para a praia em Antalya. E fiquei na casa dela e o legal, Joel, é que ela cozinhava e cozinhava as comidas realmente genuínas, locais, me ensinou coisas e foi muito legal. Também, depois eu vim embora, então. Isso foi... Ficou quantos dias lá? Eu fiquei uns 12 dias ao todo, mas 6 dias com ela na praia. Aí... A praia, antes da sequência, a praia não é igual a nossa, né? Não, é a praia do mar Mediterrâneo. Elas são praias, assim, a água mais fria, mas é muito limpo, né? E pedregulho na praia. Areia, né? Não é assim na França também, onde eu fiquei ali em Cannes, também é assim. É pedregulho na beira do mar. Não é essa areiazinha que nós temos aí. Aliás, até tem lugares, mas muitos lugares com pedregulho. Mas aí então, isso foi 2017, outubro de 2017, fui para lá. Aí, quando eu estava lá, puxa, mas eu acho que eu esqueci uma viagem. Não, essa foi a segunda, né? Isso. Aí eu disse, mas eu gostaria era de ir para aquela região mais do norte, já com a fronteira com a Geórgia e qual é outro país ali, agora me esqueci. E ela disse, mas eu tenho uma filha que mora em Trabzon e me convida a filha, portanto, no ano seguinte, não me convida que eu vou, me convida para ir a Trabzon. E aí... Então, no ano seguinte, voltei a Istambul. E de Istambul, então, a Susan me esperou em Istambul. Nós viajamos juntos para Trabzon, que é quase já na fronteira com a Geórgia. A Geórgia pertencia à Rússia. Gurjistan, eles dizem também. E aí, então, aí viajamos de carro.
por aquela região lá, antiquíssima, massiva, junto ao Mar Negro, e daí de carro até a capital da Geórgia, que era, então, se separou da Rússia, né? Se tornou um país independente, e a capital é Tbilisi. Tbilisi, vê que nome, né? Eles dizem agora esqueci, mas se tu leres em português é Tbilisi. E aí, foi uma viagem fantástica dentro de um país que tinha sido comunista até ontem, pobre, paupérrimo, abandonado, tu tem a impressão que aconteceu uma guerra ali. Mas a capital, Tbilisi, é uma capital assim de muito turismo, barato, de novo, lá tudo é barato. Mas na Turquia também é barato? Também é barato, muito barato na Turquia. Aí, porque na Turquia as estradas são de Europa, de Estados Unidos. Boas. Excelentes. Sem pedágio. Sem pedágio. Tu fica com vergonha de te lembrar do Brasil. Mas entra na Geórgia, tu te lembra imediatamente do Brasil, porque é nesse estilão assim. Estrada ruim. Estrada ruim. Ontem eu passei, fazendo só um adendo, acho que é importante, na rodovia 130, pedagiada pelo governo do estado. Aqueles que não conhecem o Rio Grande do Sul, dá uma olhada aqui. Entre Santa Cruz e Lajá tem essa rodovia 130. Ela vai aí tinha um caminhão, vai embora, né? A Rota do Sol, né? Vai a Caxias, né? Não, ela passa por Arroio do Meio, em Catar. Passa. Essa é a 130, Mussum. 130. Não sei até Isso, onde. Aqui a Rota do Sol é 453, né? E aí que tá pedajado 130, aí tinha um caminhão caçamba e tinham 2 funcionários com um pá jogando a brita com um pouco de asfalto. E aí os próprios carros que vinham atrás passavam por cima e compactavam esse material. Isso anteontem. Ontem choveu de novo, porque agora está chovendo muito aqui. Choveu e os buracos todos se abriram de novo. É impressionante, claro, né? é impressionante. É essa qualidade que encontrou lá então na Geórgia. Na Geórgia é parecido. Aí então, mas tem um episódio interessante em Tbilisi. Aí nós estávamos lá e fomos jantar num restaurante típico que tinha também música ao vivo, assim. Para dizer, a Geórgia dizem que é o primeiro país do mundo que produziu vinho. E eles produzem vinhos de excelente qualidade, baratíssimos. E eu não encontrei, nunca também procurei aqui vinho da Geórgia, mas eles exportam, é o grande item de exportação da Geórgia vinho. Bom, mas então fomos no restaurante e, claro, um jantar com vinho, né? E tomamos vinho e como tinha música ali, música mecânica e também uma apresentação. Quando terminou a apresentação, as pessoas estavam dançando ali e tal. E tinha uma mulher de aniversário com suas amigas e tal. E eu tinha bebido também. Vinho, brasileiro. Aí eu cheguei ali, todo mundo cumprimentando ela. Eu te trago um abraço do Brasil. Brasileira. Mas que metida! Foi lá dar Metida. Mas estava todo mundo assim. Eu vou lá também. Aí ela disse, Brasil, it's my dream country. Eu sonho a vida inteira com esse país maravilhoso, queria tanto conhecer, não sei o quê. E o samba, não sei o quê. Aí ela foi lá por trás, arranjou que tocasse samba. Me fizeram dançar. Joel, eu não sei dançar samba, mas eu... Dancei samba em Tbilisi. Eles dançavam muito melhor do que eu. Mas eles adoraram que tinham... Sabe, Joel, isso é falando bem sério. Eu quase fui às lágrimas. Um domingo de noite, em Tbilisi, não conhecendo ninguém, a não ser as minhas 2 amigas que estavam comigo. E aí uma multidão dançando e viva o Brasil, Brasil, Brasil. Mas que nome, né? O forte tem o nosso país tem assim carisma mesmo, né? Sim. Ele tem uma coisa muito linda que é essa alegria, essa expansividade e tal. E eu me fiz de brasileira, assim, com orgulho, né? Eu sou brasileiro. Isso, eu disse para ela, olha, um abraço do Brasil. Meu Deus, o país com o qual eu sonho, como eu gostaria de viajar. E as outras mulheres ali também. Que interessante. E aí, essa foi a terceira vez que foi para a Turquia? Daí já era a terceira vez, Mas voltou mais uma, né? Foi 4 vezes. Agora, em maio, eu fui pela minha 4ª vez.
Mas gostou mesmo da Turquia, né? Não vai morar lá, hein? O meu filho perguntou se eu não ia pedir Silvio? cidadania. O Silvio. Se eu não ia pedir cidadania. Mas daí me convidaram de novo. Aí que tá o problema, Joel. Se convida, vai. Não me convida se não quiser que eu vou. E agora, então, a filha me convidou para ir para a casa da neta. Porque, olha só, eu comecei na casa da Praia da Susa, passei para a casa da filha em Trabzon, e agora na casa da neta em Ankara. A gente diz Ankara, né? Eles dizem Ankara, que é a capital. E de Ankara nós fomos, então, para fazer um roteiro turístico na fronteira com a Síria. E ali que foi um impacto federal de novo, porque daí é uma outra coisa, uma outra região, uma outra Turquia. A Turquia é um país grande e ela tem geografia variada, origem étnica variada, uma herança milenar. Os gregos, aliás, a Turquia era uma parte da antiga Grécia, né? E então, os romanos, o Império Romano teve sede em Constantinopla. Istambul se chamou Constantinopla no tempo dos romanos. Foi a sede do Império Romano. Então, a Turquia tem um conjunto de heranças, de civilizações, de história, que é uma coisa... Até me disseram agora, nessa última viagem, que eles, de vez em quando, fazem escavação para construir um prédio, encontram sítios arqueológicos e eles tratam de fechar quanto antes para ninguém ver, porque eles não dão conta de explorar tudo que tem. Imagina, viram, dá uma enxada acha alguma coisa. E acha. E não dá conta de tantos sítios arqueológicos que tem. Hoje a Turquia está muito rica e eles têm museus fabulosos, assim, no nível dos melhores do mundo. Mas, ao mesmo tempo, não dá para recolher tudo, eles não têm condições. Nós vamos mostrar algumas fotos, sem dúvidas, a respeito da Turquia, em especial. Tem algumas fotos lindíssimas, essa aqui, por exemplo, que o pessoal vai muito lá, porque tem muito balão, né? Isso é na Capadócia, isso é na primeira viagem que eu fiz, e são fotos que eu tirei, portanto, com os problemas de uma fotógrafa amadora, a meia boca, assim. Mas isso aqui é no rio Eufrates. A gente ouve falar, quer dizer, na escola a gente fala Rio Tigre, Eufrates, Mesopotâmia. Na Bíblia tem muito. Mesopotâmia, exatamente. Então eu fiz um tour pelo rio Eufrates e aqui são casas ali na margem, milenares também, de tipo ruínas assim que ficaram. Fantástico esse fato. E aqui é um monte que nós subimos, é o Monte Namrut, 2.000 e não sei quantos metros quadrados. A gente sobe a pé, penosa a subida e a descida, mas lá em cima se encontram essas estátuas de toneladas que são de milênios. Como é que tá lá, né? Como é que foi parar lá? Como é que foi parar lá? É inexplicável, porque aqui nem se enxerga bem, mas mais ao fundo lá são blocos de toneladas, né? Não se sabe como. Isso é muito alto. Bem, depois... E olha só, Joel, isso aqui foi uma sorte da China. Nesse monte Namrut, estava lá e ia começar a descer, a gente era o fim do dia, pôr do sol, o sol se pondo, e a Orquestra Sinfônica da Turquia tocando lá, porque era para um programa de divulgação cultural e turismo na Turquia, não sei o quê. Tava a orquestra tocando lá, cara. Aí vocês pararam de tiver? Não, nós ficamos lá uma hora inteira, não sei quanto. O sol se pondo e ouvindo a música. Violinos e música. Fantástico. E não custava nada, além de tudo. Não, ótimo. Nós vamos, infelizmente, fazer mais um intervalo e voltamos para o último bloco, trazendo mais fotos e história fantástica da nossa professora, da nossa amiga Ivete Christ. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando e aprendendo com a professora, já foi vice-reitora aqui da Univates, aposentada hoje, curtindo a vida, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Olha, quer curtir mais do que isso? Ainda tem muito mais, né? Professora Ivete Christ,
que é natural de Arroio do Meio, mas nasceu no centro de Pouso Novo, né? Isso mesmo. Tinha umas 6 casas na época já no centro. Uma delas era a minha. No centro de Pouso Novo. Bom, a gente foi por intervalo mostrando as fotos, né, da Turquia. Vamos ver mais algumas fotos, que as imagens sempre nos ajudam muito. E aí diz onde é, por favor. Essa aqui. Isso aqui é na fronteira com a Síria. Ah. Vê, a estrada, uma autoestrada moderníssima no lado da Turquia, passa rente ao muro. É primeiro um muro ali tem uma cerca de arame, depois são 2 muros de cimento. Uhum, de contenção para evitar, porque os sírios vão em massa para a Turquia se salvar da pobreza da Síria. Ela vive em guerra civil também. Muitos anos já. E a Turquia não sabe como se fechar. É tipo os Estados Unidos, né? A gente acha horrível, e é horrível que o Trump queira fazer um muro, mas o que tem junto com isso? É que países acabam atraindo tantos imigrantes que ficam sobrecarregados e têm dificuldade de lidar com isso. É o que acontece com a Turquia. Nessa região, os sírios, então, atravessam como podem, quanto podem. Tu enxergas do lado da Síria pobreza e do lado da Turquia prosperidade. Então eles procuram a prosperidade. Exatamente. Então, não sei se tem uma foto junto de mulheres de burca. É impressionante. As sírias, elas usam burca. Burca é aquela vez... ali, ó. Esse aqui eu tirei no avião em Trabzon, porque em Trabzon, que é mais perto da fronteira também, vê só, as mulheres estão viajando e estão com essas burcas ali, olha, só ficam os olhos de fora. Então, eles são muito, digamos, rigorosos e fechados, e os turcos nativos, eles têm uma resistência bem grande contra isso aí, porque vêm e com seus costumes tão diferentes, e vem em massa, né? Aos milhares. E aí também atrapalha o desenvolvimento do próprio país, né? Para os seus e para os demais. Sei lá. Mas isso aqui é em Istambul. É à beira do canal ali do Bósforo. A cidade de Istambul é uma cidade, eu vou dizer Istambul, porque é assim que se diz no Brasil. Ela é uma cidade peculiar, porque uma parte dela está na Europa, aí tem esse canal, e aí no outro lado, ligado com pontes e tal, no outro lado é a Ásia. Então é um país que está em 2 continentes. 2 continentes ao mesmo tempo. Esse aqui é o interior da Mesquita Azul, uma era a igreja de Santa Sofia, uma dos monumentos mais célebres, mais conhecidos de Istambul. Nem pensei que essa foto aqui, eu estou tomando um café. Aqui tem uma curiosidade, o café turco, manda a tradição que a gente tome o café. Aliás, eu acho horroroso o café, me desculpem, amigos, mas a borra fica misturada ali, eles não separam muito bem. Isso é o gosto deles. Então, depois tu viras a xícara e aí fica muita borra no fundo e aí ali eles leem o futuro. Eles leem... É uma tradição levada bastante a sério. Então, tu tomas o café, eu tomei o café mais para ver a minha sorte. E aí o que viu? Eles só... segredo. Não, eles só dizem as coisas boas. Aqui é na praia, ali perto, onde eu estive com a minha amiga. Ela mora, essa é a praia que ela mora? Ela não mora, ela tem uma casa. Tem a casa. E ali são fortalezas, os cruzados. No tempo dos cruzados, quer dizer, 1100, 1200 passavam por ali e tal, iam para a Terra Santa, tem fortalezas, ruínas, teatros, é impressionante. E é lindo, é lindo. Muito bonito. Além de tudo, é lindo. Vamos ver outra foto? Vamos ver. A Turquia é um país de muita água, então a água brota assim da terra mesmo, do monte, assim, tem um barranco, digamos assim, e daí brota a terra. E aqui é um desses lugares, é extraordinário. Água limpa, né? Água limpa e saindo da terra, jorrando, assim. E eles têm muitos lugares de lazer, assim, onde a gente vai, fica com os pés na água.
Tipo parques, assim. Almoça, botando os pés na água, é uma coisa bem interessante, pode se ver. Aqui é em Tbilisi, a capital da Geórgia, um castelo que tem no alto da montanha, tirei uma foto à noite. Tem fotos da Geórgia aqui também, não? Essa é uma. Além dessa, acho que tem, eu acho que tem, sim, deve ter. Isso aqui é a cidade de Batum, ou Batumi, como eles dizem, é no caminho para... Isso é na Geórgia também. E tem o McDonald's. Sim, a cidade vive, eu falei que a Geórgia está muito pobre, mas aqui vive dos cassinos. Então é uma cidade virada em cassino, é tipo uma Las Vegas, assim. E eles vivem disso, né? Praticamente vivem disso. E, enfim. Bom, eu até joguei um pouquinho lá, não ganhei nada. Não ganhou nada. Não ganhou. Deixou uns dinheirinhos para eles lá para ajudar o país. Deixei um dinheiro. Não faz mal que eu ganhe, mas eu vou ajudar vocês aqui dessa vez. Não, até fui jogar porque quem jogasse no cassino ganhava um jantar. E o jantar era tão bom que valia a pena perder uns pila lá. Ai, que bom, tem uma perspectiva para onde que vai agora? O que a Ivete, que já conheceu, já morou em vários lugares, vai fazer agora? Ou vai de repouso no Vale do Taquari durante o período? Olha, eu voltei agora em maio dessa última viagem à Turquia, não tenho muito certo assim, não. A não ser que alguém convidar, né? A não Se ser... convidar... até Mato Leitão pode ser. Então tá convidada, vai para Mato Leitão. Convidar, Se não quiser que eu vá, não me convida. Já foi para Mato Leitão, não? Já. Eu já entrei em Mato Leitão, mas assim, só entrar... Mas só conheceu partezinha do centro ali. Só downtown. Tipo Pouso Novo, assim, conheceu as 6 casas. Aliás, eu já passei por aí porque meu avô paterno, os últimos anos, ele passou em Palanque. Palanque. E Palanque é perto e tal. Palanque pertence a Venâncio Aires. Venâncio Aires, então, passa por Mato Leitão à esquerda. Isso. Mas vamos combinar lá em casa, fazer uma janta lá em casa. Aí depois vamos conversar aqui sobre Vamos conhecer sobre a viagem para Mato Leitão. Viagem para Mato Leitão. É uma boa pedida. Professora, eu gostaria de saber no final do programa, estamos chegando ao final, é interessante sempre a pessoa que vai para uma viagem, ela não volta igual, né? Ela volta com mais conhecimento, com mais cultura, isso, mesmo que não queira, volta dessa maneira, né? Porque é inevitável, por tudo que tu vê, tudo que tu observa, tudo que tu cheiras, né? Os cheiros diferentes, né? Do mercado público, de cidades diferentes. E interessante que às vezes são os mesmos produtos, são muito parecidos, mas o cheiro, o aroma, o nascer do sol e o pôr é muito diferente, né? É verdade, Joel, mas isso é verdade. Mas também é verdade que as pessoas são iguais em todos os lugares. Nesta minha última viagem, agora em maio, eu estava num ônibus éramos 20 turistas, todos turcos, eu a única estrangeira. Então, o guia não falava inglês. Então, o guia explicava, e eu não entendia nada. E aí, pouco a pouco, as pessoas, vários falavam inglês, eles se paravam perto de mim, me traduzindo e tal. Eu vi a bondade, a generosidade das pessoas, do ser humano. Essa é uma coisa que não tem língua, não tem fronteira, não tem país, se sentiram alegres de ver minha admiração pelo país deles. Não sei, eu me senti irmã. Então, eu acho que de tudo também fica isso, a ideia, a convicção de que os seres humanos somos feitos do mesmo barro. E, às vezes é um barro muito vil, mas tem coisas lindas nesse barro. Então, esses preconceitos, porque eu, Joel, era uma que achava que turco era brigão, por causa do futebol, talvez. Eles têm uma fama de ser guerreiros muito violentos. Eles lutaram ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E se notabilizaram pela valentia, até pela selvageria e tal. Mas, ao mesmo tempo, portanto, eu tinha um preconceito, né? Mas aí eu vi que as pessoas são tão acolhedoras, são tão generosas, têm bondade e têm alegria, consegui rir tanto com eles, né? Então, eu acho que isso também, né? Às vezes os muros
a gente aqui coloca entre nós e as outras pessoas, todos nós queremos ser queridos, queremos ser amados, bem tratados, e tratamos bem também os outros, se nos sentimos bem tratados. Acho que o mundo podia ter muito mais paz se a gente viajasse mais, e talvez menos com a agência de turismo e mais assim, com a cara e a coragem para ir encontrando as pessoas reais. Como mochileiros, né? Como mochileiros. Carro, tem muita gente andando pelo estado. Isso. Aqui pela América do Sul, né? Eu tenho trazido muitas pessoas que o Vale do Taquari tem feito isso muito, viu? São pessoas que vão e incentivam outras, né? Isso. De andarem de moto, de bicicleta, de carro aqui, conhecendo a Argentina, o Uruguai. Ou seja, são muito baratas, né? São viagens baratas. E puxar conversa com as pessoas. Eu sentava num café, por exemplo, sozinha, em Istambul, e aí começava a conversar com o garçom, e daqui a pouco tinha mais alguém sentado ali, entrava na conversa, e como a gente aprende coisas nessa interação, né? E aprende especialmente mais sobre a nossa humanidade, assim. Todas as pessoas gostam de trocar, de se aproximar, de se sentir bem tratadas. Empatia, né? De colocar no lugar do outro. Eu né? acho. Eu acho que o mundo é bonito também por isso. Tira preconceito, tira ideia fixa e feita que tu tem a respeito das pessoas. Não são melhores. Observa primeiro, né? Observa. Lê, né? E tenta te aproximar. Professora, obrigado pela presença aqui no programa Check-in. Eu te agradeço. Foi uma honra ter a professora aqui depois de tantos, né? É mesmo. Nós trabalhávamos junto, eu na gravação assim numa mesa, e a professora vinha lá, gravava, né, o momento de leitura e ia embora, me deixava um tema de casa. Hoje veio aqui e nos deu uma aula de conhecimento. E não deixei tema de casa. E não deixou, aliás, por enquanto. Sim, uma galinhada em Mato Leitão. Lá em Mato Leitão, lá na minha casa. Vai lá, depois eu vou mostrar a foto aqui, a honra que eu tive. Professora, obrigado pela presença aqui no programa Check-in. Obrigada também, Joel. Muito obrigada. Eu que agradeço. O programa Check-in de hoje foi com a professora, a vice-reitora da Univates, que pediu demissão e foi correr pelo mundo. Morou em 3 países diferentes e conheceu vários outros de passagem. Professora Ivete Kist. Na semana que vem, outra entrevistada estará sentada aqui ao meu lado. Para onde será que essa pessoa foi? Viajou pelo mundo? Viajou pelo Brasil? A pé, de Kombi, de bicicleta? Como foi a história? Juntos, nós iremos aprender um pouco mais. Até semana que vem.